Um assunto muito pertinente que também está pairando muitas dúvidas, né, professor? Porque o que a gente recebe de pessoas aqui, motoristas de aplicativos, taxistas e os motoristas comuns, sobre o aumento do etanol, consequentemente, de semana em semana, e a gente não entende, são centavinhos, mas as pessoas estão sem entender. E o que a gente quer saber é o seguinte, professor, a safra da cana está começando por agora. Essas variações devem se estabilizar ou não? Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui nesse fenômeno. Wilson, o que você falou sobre a safra da cana, né? A safra da cana no Centro-Sul, né? A gente, aqui no Nordeste, a gente está encerrando a safra, né? Mas o que acontece? O Nordeste, a maioria da produção que a gente chama é açucareira. Boa parte do que se produz em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, né? Agora no Piauí, Maranhão, se não me engano, boa parte é para açúcar e exportação. Nosso etanol geralmente vem do Centro-Sul, que realmente está iniciando agora a sua safra. Bom, isso é uma questão importante. Por quê? Porque o que aconteceu com esse aumento, né? Você teve aí uma pressão, o governo mudou a regra constitucional, hoje tudo é assim, né? Eu não sou constitucionalista, mas a gente tem que tá na lei que o governo pode mudar a composição da gasolina para mais ou menos etanol. E agora a gente teve um aumento do etanol, do percentual de etanol na gasolina. E foi exatamente no início da safra onde os estoques estão sendo recompostos. Aí o que acontece? Falta o etanol, o anidro, né? Que é aquele etanol que a gente... Aliás, o hidratado, que coloca no carro. E o anidro, boa parte, que é o que entra na composição da gasolina. Ele vai para esse aumento aí. Então você teve esse choque, que ainda assim, Wilson, e ontem eu tive o cuidado de fazer essa conta quando abasteci meu carro. Eu abasteço com etanol normalmente, ultimamente tem sido muito mais vantajoso, que ainda está valendo a pena em alguns postos, cabe ao consumidor, né, o usuário de automóvel, de etanol, fazer essa conta, e eu vou dizer daqui a pouco como é que faz. Muito bem, vamos lá, vamos saber. Então, o povo está querendo saber por que os aumentos têm sido frequentes no etanol. Realmente ninguém entende, porque não houve nenhum aumento de nada. Então, se aumentou o etanol, aumentar a gasolina também, já que a quantidade de etanol também na gasolina já foi também adicionada. Mas aí onde está, Wilson? É exatamente para não aumentar a gasolina que você aumentou a etanol. Quantidade de etanol na gasolina. Eita, mas também aí lascou o cara que usa o etanol também, porque aí aumentou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas. Daqui a pouco é um assunto para a gente passar uns 6 meses debatendo aqui e a população fica louca querendo saber. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, é o Luiz Carlos, ele quer fazer a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário. O Luiz Carlos é da Pitanguinha, professor, e ele pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, tenho percebido que tanto o preço do etanol quanto do álcool tem tido reajustes o tempo todo. Como perceber se vale a pena abastecer com etanol nesses casos? Olha aí, a pergunta do Luiz Carlos é a de 200 milhões de pessoas também. Aquele etanol que a gente recebe no supermercado, realmente ele está ali pelo livre mercado, né? Aí você tem distribuição, você tem um mercado, o etanol de litro, né? Ele é menos regulado que o combustível que a gente coloca. Regulado, que eu digo, tem menos leis, é mais livre a comercialização, né? Ao passo que o etanol do posto de combustível, ele tem um arcabouço de legislação que regula mais, impede esses aumentos, né? Geralmente os aumentos são realizados com autorização da Petrobras em composição aí com outras instituições. Mas, na verdade, os aumentos, em grande medida, recentes do etanol, né? Acho que a gente tem aumento aí, teve uns 2, né? De novembro para cá, novembro, outubro, 2 ou 3, e isso é muito por conta da entre-safra, Wilson, como a gente começou a falar aqui, né? Boa parte do nosso etanol, do etanol do Nordeste, Alagoas não fica fora, vem do Centro-Sul, e lá está na entre-safra.
né? E aí a gente está entrando agora na safra novamente e aí os preços vão ficar mais estáveis. Mas aí, Wilson, eu queria só falar uma coisa importante. Depois eu vou falar como é que faz a conta. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. A gente não está lidando com uma empresa, não é com a padaria da esquina. Isso eu digo para meus alunos lá do curso de economia. São setores, né, de atividade econômica bastante distintos esses dos combustíveis, porque são poucas empresas, entendeu, Wilson? E isso elas têm também o poder de estar ali controlando tal. Poder de barganha. E aí influencia diretamente nos preços, né? É o poder de barganha, né? Quer dizer, como elas estão ali sozinhas, então ali quem manda sou eu, o preço é esse, a gente vai chegar aqui e enfim vai de goela dentro, é isso? Existe toda a questão de preço de mercado, é uma commodity, tal, mas é commodity, mas eu posso parar de fabricar e diminuir a oferta. Aí a commodity, no geral, para todo mundo, sobe de preço e aí eu vou controlando aqui como é que eu faço. É assim, é isso, né? A gente, por mais que a gente queira que é livre mercado, é commodity e tal, mas de fato tem no fundo, sim, uma capacidade de monopólio, que esse é o termo técnico, dessas empresas grandes, né, em definir o preço final dos seus produtos. Isso é qualquer um, combustível, medicamento, isso é, né? A gente falou semana passada sobre o preço do medicamento. Isso. Então, qualquer grande empresa tem essa capacidade de colocar o preço e o consumidor vai ter que baixar a cabeça, se precisa, tem que pagar. Mas aí tem um macete, Wilson, que é como é que eu sei que vale a pena colocar etanol ou não. A conta, essa conta vem de muito tempo, é o seguinte: você tem que dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Seu celular mesmo, você vai lá, divide o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se der 0,7 ou menos que isso, 0,69, 0,65, tá ótimo. Agora, se der 0,75, 0,80, aí já é prejuízo. Legal. Porque essa é a relação que queima. Entendi. O etanol queima mais rápido. 1 litro de gasolina rende 1,3 litro de etanol, entendeu? Entendi. Porque o álcool, o carro fica mais disposto. Aliás, 1,7 de etanol. O álcool, ele, por ser um combustível mais limpo, ele queima mais rápido, enfim, tal, por isso que ele é menos econômico do que a gasolina, não é? Muito bem, então, então é pegar o valor da gasolina e dividir o valor do álcool e dividir pelo valor da gasolina. Se der 0,65 até 0,7, vale a pena abastecer com etanol. Vale a pena. Passou disso, lascou-se. Pronto, acabou. Muito bem. Já está caro demais, já não compensa. Não tá, foi bom esse cálculo aí. Importante a turma fazer isso na canetinha, que é importante. Vamos trazer então aqui a segunda pergunta de hoje. Estou correndo por causa do nosso tempo, professor. Vamos lá então. Quem faz a segunda pergunta é o Valmir Lopes, do bairro do Prado. Ele pergunta o seguinte: professor, existe alguma previsão do preço do etanol se estabilizar, pelo amor de Jesus Cristo? É como eu falei, né? Agora a gente está entrando na fase de safra, né? Da produção, aumento de produção de cana no Brasil por conta do Centro-Sul, que é 90%, pouco mais de 90% da produção total. E aí a gente espera que o resto do ano seja mais estável. Até porque é interesse também do governo que se mantenha estável os combustíveis por conta da inflação. Então, provavelmente não vai ser aquela loucura que a gente viveu no passado recente, né? Vai ser uma coisa mais estável e o etanol não vai ficar de fora. Graças a Deus, muito bem. Professor, olha, quem quiser entrar em contato com o nosso professor Francisco Rosário, coloca por favor, Wanda, aqui, @Chico Rosário, _, tá aí do seu lado direito, o professor aí, o @Chico Rosário, _ para você entrar em contato com ele agora. Do outro lado. É porque você está no inverso aí. Aí, muito bem, legal, muito bem. Então, professor, tem live hoje, tem informações importantes hoje? Tem informação, já inclusive coloquei hoje um vídeo, Wilson, aí no Instagram, sobre uma situação complicada. Isso que eu falei, né? O mercado foi uma situação que eu vivi, mas às sextas-feiras, 10 horas da manhã, eu tenho feito lives explicando economia, investimentos e negócios para quem quiser assistir lá e deixar recados para que eu traga aqui maiores explicações sobre um ponto ou outro. Muito bem. Como sempre a gente faz, né, Wilson? Perfeito. Então, sexta-feira, vai lá saber então o que é que o nosso professor sofreu na pele. De repente, pode ser você também uma dica legal, importante. Professor, um abraço grande, boa semana, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde.
Até a próxima, boa tarde, muito obrigado. A gente que agradece a sua participação aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá?